Caro presidente desta sessão e também autor do requerimento por estarmos hoje comemorando os 30 anos da realização do comício inaugural da campanha nacional pelas eleições diretas. Senador Álvaro Dias, a sua veemência, embora os cabelos tenham ficado mais curtos e as rugas tenham aparecido, a sua veemência não perdeu o viço de 30 anos atrás, quando, empunhando o microfone, com a vibração de um jovem, que continua ainda hoje, fazia a defesa de uma tese da legítima cidadania pela implantação em nosso país de eleições diretas para escolher os governadores e escolher o presidente da República. As diretas já marcaram a história do nosso país. Então, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela iniciativa, porque a memória, a gente precisa avivá-la com muita frequência para que não nos percamos nos escaninhos da história. Caro senador Ciro Miranda, meu colega na Comissão de Educação, a qual compartilhamos, Vossa Excelência como presidente e eu como vice-presidente, caro deputado Luiz Pittman, aqui do Distrito Federal, representando a Câmara, vice-presidente nacional dos secretários, do secretariado do PSDB Mulher e viúva de Dante de Oliveira, autor da proposta de emenda para a eleição direta do presidente da República, Thelma de Oliveira, diretor técnico e comercial da Companhia de Ethernet de Goiás, Telecomunicações, Limitada, a Celg Telecom, Paulo Silva de Jesus, representando aqui o governador Marconi Perillo, secretário particular e assessor direto e político do Dr. Ulisses Guimarães, o senhor Diretas, o senhor Constituição Cidadã, Oswaldo Dante Manicardi. Nós, muitas vezes, nos encontramos, porque eu, à época, era também repórter, cobria, estava em Brasília já, porque aqui cheguei em 1979, portanto, naqueles momentos, muitas foram as entrevistas que fizemos, que eu fiz com o Dr. Ulisses Guimarães. E certa vez, para lembrar a memória deste homem tão especial, que deixou marcas indeléveis na história brasileira, não só pela sua biografia, mas pela sua forma de ser. Nós fomos com um grupo de jornalistas, porque a minha equipe, eu liderava à época, no jornal Zero Hora, fomos fazer uma entrevista com o Dr. Ulisses Guimarães. E talvez a forma como nós o entrevistamos, com toda a reverência e o respeito, em nenhum momento deixando de chamá-lo de presidente ou de senhor deputado, ao final da entrevista, e durante 1h30, junto com Aldo Fagundes, que era deputado do PMDB do Rio Grande do Sul, MDB à época, uma figura também expressiva no comando partidário do partido, ao término da entrevista, aquelas jovens repórteres ouviram do Dr. Ulisses uma declaração surpreendente. Ele, de pé, coçou as costas na porta, na entrada da porta, e disse: "Vocês todas têm caras de mulheres muito bem amadas." Uma declaração que parece de pouco significado, mas dizia muito, porque ela dizia do comportamento das jornalistas que ali estavam entrevistando aquele homem que é tão importante para a história brasileira. Com essas palavras, eu queria dizer que eu, em muita honra aqui em nome do Partido Progressista, especialmente do nosso líder, Francisco Dornelles, eu venho aqui porque o pronunciamento do senador Álvaro Dias, nessa sessão especial, já exaltou todos os méritos, todo o senso de oportunidade, toda a validade, toda a relevância do que significou há 30 anos aquela mobilização, que levou milhões de brasileiros às ruas em 1984, transformando num marco histórico da nossa democracia. Ganhou força também, especialmente com a relevante, e foi destacado pelo senador Álvaro, a atuação da imprensa. No começo um pouco tímida, mas quando o engajamento foi absolutamente de comprometimento, aí
abriram-se as porteiras e as comportas e a avalanche começou. Não só da instituição Meios de Comunicação, que eu tive a honra de participar e estar àquela época junto, mas de outras instituições extremamente relevantes que continuam hoje tendo um papel decisivo sobre o aperfeiçoamento do processo democrático brasileiro. Citaria a OAB, a CNBB e outras entidades, a própria ABI. O engajamento durante 4 meses, ainda que inicialmente discreto, reconheça-se, foi preterido por alguns veículos, mas ele teve força e foi ganhando, e foi fundamental para difundir as ideias democráticas de modo inquestionável. À época não tínhamos o Twitter, não tínhamos o Facebook, não tínhamos o YouTube. Nós fazíamos aquilo quase de boca a boca ou pela televisão e o rádio, que à época tinham a força maior. Em vez de manifesto violento e marcado por atos de vandalismo, como hoje tem sido frequente nas nossas regiões metropolitanas, aqui no Brasil ou em outros países, como a Argentina, a Venezuela, esse movimento histórico das diretas, genuinamente brasileiro, além de politizado e objetivo, foi, acima de tudo, pacífico, uma festa legítima da democracia e do pluralismo. A rebeldia e o desejo de eleger pelo voto direto, visto e vivido nas ruas naquela época, contagiaram de modo tão positivo todas as classes sociais do nosso país e o resultado não poderia ter sido melhor. A transformação da realidade e a conscientização sobre o empoderamento do povo ou da cidadania, de todos aqueles que foram às ruas pedir para votar, para ter o direito de escolha. Naquele momento, a democracia venceu o medo, a repressão dando lugar à liberdade e à autonomia, valores fundamentais em nossa sociedade. Esse fantástico movimento de massas jamais foi imaginado pelo deputado federal Dante de Oliveira, autor da proposta de emenda à Constituição de 2 de março de 1983, que estabelecia no papel o que as pessoas pediam nas ruas, as eleições diretas para presidente. Vejam o quão importante é uma proposta legislativa. E ainda dizem que o Congresso custa caro, meu caro senador Álvaro Dias. E ainda dizem que o Congresso custa caro. Que preço tem esta PEC Dante de Oliveira? É incalculável, porque é um ganho para a sociedade. Então, não podemos quantificar o que se gasta pelo valor e pela relevância de uma decisão como essa e como tantas outras que esta Casa tomou. Naquele caso, foi sugestão suficiente para se transformar no estopim de um grandioso movimento. Foi, sem dúvida, forte estímulo para legitimar, 5 anos mais tarde, em 1989, a primeira e definitiva eleição direta para presidente do nosso país. A fome dos brasileiros por autonomia política estava, portanto, sendo saciada. A fome e a sede. Os brasileiros, naquele momento, realizavam o sonho do empoderamento, característica democrática tão relevante e ainda necessária nos dias de hoje. Além das clássicas participações, ou das inesquecíveis participações, no comício da famosa Praça da Sé, em São Paulo, claro, eu reconheço, o senador Álvaro puxou brasa para o Paraná, para Curitiba, que foi a primeira. Tem toda a razão e todo o direito, senador. O Rio Grande do Sul não foi o primeiro, mas também fez uma manifestação extremamente importante. Mas lá na Praça da Sé, em São Paulo, com o ex-presidente da República, líder então do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Luiz Inácio Lula da Silva, Mário Covas, Leonel Brizola, Grande Gaúcho, Miguel Arraes, Roberto Freire e tantos outros, o movimento de direita já há 30 anos incluiu também outras instituições, como falei, a OAB, a CNBB, estudantes universitários, o movimento operário do ABC Paulista e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, à época MDB. Todos juntos, focados em um objetivo claro e muito definido, o direito de votar, de escolher o presidente da República. Passamos 30 anos. A vontade por mudanças, por transformações, continua muito viva nos dias de hoje, quando já elegemos e reelegemos 2 presidentes. E estamos agora, de novo, numa outra campanha eleitoral, com a presidente disputando uma reeleição. Queremos liberdade de expressão, sem acabar com o direito à privacidade.
Defendemos a liberdade de manifestação desde que não acabemos com o direito de ir e vir das pessoas. As cobranças por melhor infraestrutura, mais saúde, mais educação, transporte público de qualidade são também cada vez mais latentes e urgentes e demandam essas aspirações e reivindicações da nossa população. O Brasil mudou e as demandas sociais também mudaram. O que não pode mudar jamais é a transformação pela via pacífica, suprapartidariamente, sem rupturas profundas. A transformação precisa ser conciliatória, sem traumas e sem violência. Esse deve ser o espírito sempre presente na nossa democracia. Movimentos políticos que assegurem as liberdades básicas, o respeito às normas e a alternância do poder. Isso é democracia. Esse deve ser o legado desse importante movimento ocorrido há 30 anos, há 3 décadas. Por isso, encerro esse pronunciamento lembrando um episódio envolvendo a cantora e ativista política Fafá de Belém, um dos maiores símbolos femininos das diretas já. Claro, agora eu, como mulher senadora, puxo a brasa para o nosso assado, não é, minha querida Thelma? Vale lembrar que, na véspera da campanha nacional pelo voto direto, a cantora participou de 30 comícios em todas as regiões do país. E foi no encontro na Praça da Sé, há 30 anos, que essa exuberante cantora paraense soltou pela primeira vez a pomba da liberdade, simbolizando que ali estava chegando a eleição direta e, portanto, consolidando a nossa democracia. Esse ritual foi repetido em todas as demais manifestações, São Paulo, Mato Grosso, nos dias de muito frio ou de muito calor. Em recente entrevista ao jornal Correio Brasiliense, Fafá de Belém declarou, abre aspas, qualquer ditadura é ruim, qualquer regime totalitário que cerceia a liberdade das pessoas é ruim. A democracia é um exercício diário de opiniões divergentes e também de busca de consensos. Somos criança ainda, temos apenas 30 anos, mas só o fato de podermos falar abertamente, discutir abertamente qualquer tema, é um ponto muito positivo. Palmas para Fafá de Belém. A imprensa tem um papel fabuloso de denunciar, de mostrar o que está errado. Isso não existia antes. Temos, então, de viver esse exercício diariamente para praticarmos sempre e profundamente a democracia. Agora, nosso voto é aberto aqui no Senado, que também foi um processo estimulado pelo senador Álvaro Dias e por outros parlamentares, como o senador Paulo Paim e os demais senadores, nós apoiamos. E, nesse tempo, elegemos, como eu disse, 3 presidentes pelo voto direto, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. E todos eles beneficiados pelo dispositivo constitucional que permite a reeleição. É dar o direito do eleitor de, se está gostando, permanecer. Não questiono o mérito de dar ao eleitor este poder e este direito de dizer, quero repetir o meu voto. Não questiono. O que estou querendo para tornar mais democrático e, sobretudo, mais justo essa disputa, o que pretendemos é que os candidatos à reeleição, os pretendentes à reeleição, deixem os cargos para que a disputa não se torne injusta com os concorrentes de outros partidos que estão fazendo. Sou autora da PEC 48, que tem essa natureza. E com muita sabedoria, o senador relator dessa minha emenda constitucional, o senador Luiz Henrique da Silveira, ex-governador de Santa Catarina, brilhante senador pelo seu estado, ele aperfeiçoou a emenda 48, definindo a data da oficialização da candidatura à reeleição como prazo limite para que o postulante a reeleger-se se desincompatibilize, deixe o cargo. Penso que, desta forma, estaremos contribuindo, sim, para que a democracia se consolide, para que não haja uma disparidade e uma injustiça numa disputa eleitoral, no caso de mantermos a reeleição. Muito obrigada e, novamente, parabéns, senador Álvaro Dias, por essa iniciativa. Viva a democracia, viva as diretas, viva o nosso país. Obrigada. Parabéns.